Olá, amigos do canal. Este vídeo, lição 10, 7 de junho de 2020, a intercessão pelos Efésios. Texto áureo: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. A verdade prática, devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Texto de leitura em classe, Efésios 3, 14 a 21. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele diz que ele se põe de joelhos em favor dos irmãos efésios, evidentemente, para que eles fossem corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habitasse no coração deles, para que eles compreendessem e conhecessem o amor de Deus e fossem cheios de Deus, ou seja, fossem cheios da plenitude de Deus. E no mais ele vai dizer lá no 20, porque Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E no final ele faz uma doxologia, ou seja, um louvor a Deus. Chegamos na introdução, e na introdução nós ficamos sabendo que na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos. O objetivo da lição é refletir sobre a oração intercessora do apóstolo, que é o tema da lição. E no tópico 1, corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. E o item 1, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas da glória de Deus, né? E lá embaixo nós lemos assim: Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, seja habitada por Cristo, compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então, quais são as riquezas de Deus? Fortalecimento de poder, nesse caso, habitação de Cristo em nós, né? E pleno desenvolvimento, pleno conhecimento espiritual. Que fique claro aqui, as riquezas, elas são riquezas espirituais, né? Nós já vamos aprender nesta lição que Paulo ele está preocupado com uma vida no altar de Deus do povo efésio. A preocupação de Paulo é essa. Não entenda aqui que Paulo está preocupado com a vida secular dos efésios. Ele está preocupado com a vida espiritual que se refletirá na vida secular. Mas o alvo aqui, o foco do apóstolo, é a vida espiritual, é o bem viver daqueles crentes efésios. A igreja hoje, ela precisa olhar para essa oração intercessória de Paulo, para que ela seja fortalecida em Cristo, para que ela compreenda o poder de Deus, né? Para que ela compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. É um dever, é uma necessidade da igreja nos dias atuais, né? Então, as riquezas da sua glória são as riquezas espirituais. Como está a minha vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Ela está num nível bastante elevado, bastante importante. Ela está... a nossa bateria espiritual ela está baixa, quase descarregada. Então, que nós, como irmãos, nos unamos e oremos façamos a oração intercessória de intercedermos uns pelos outros, né? Paulo ele faz essa oração, ele preocupa-se com o irmão, com os irmãos efésios. Ele vai interceder a Deus para que eles cresçam na graça, no conhecimento e na presença de Cristo. O item 2, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo, que a igreja em Éfeso fosse continuamente revigorada com poder, né? Que ela fosse revigorada com poder, que ela fosse
corroborada com o poder do Espírito Santo. Corroborar aqui quer dizer robustecer, fortalecer, confirmar. Então, que ela fosse confirmada, que ela fosse robustecida, né? Ou seja, ficasse plenamente habilitada a vencer as tentações, a vencer o mal, a vencer o pecado, pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, que você e eu possamos estar buscando sempre esse poder regenerador, né? Não é o poder daquela história do que eu sou mais crente que A, que B e que C, porque eu sou crente, eu sou melhor que A e que B e que C. Não é nada disso, nós não somos melhores que ninguém. Nós cristãos temos que acabar com esse hábito de, muitas vezes, acharmos que somos melhores que os outros. Nós não somos. Agora, nós temos a graça de Cristo. Nós não somos melhores, mas nós temos capacidade em Cristo de refletir, de pensar e de agir de uma maneira mais sensata, de uma maneira mais longânima, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais espiritual, né? Então, o fortalecimento de poder, ele nos capacita a termos capacidade, poder espiritual para discernir bem as coisas que se nos apresentam, né? Este é um grande elemento que nós devemos observar. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, né? Advém do Espírito Santo. Ele capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Então, a minha força, ela não vem do meu conhecimento maior, ela não vem da minha força financeira, do meu poder financeiro, do meu poder de conhecimento secular. A minha força espiritual, ela vem do Espírito Santo. Interessante que se você ler lá esse texto de 1 Coríntios 2, 12 a 16, lá no finalzinho, você vai encontrar o texto, do 14 a 16 principalmente, você vai encontrar um texto que diz o seguinte, que o homem espiritual, ele discerne bem tudo. Então aquele homem interior que fala lá no texto, quando nós lemos lá no verso 16 do homem interior, esse homem interior, na verdade, é um homem espiritual, né? É aquele homem que se deixa guiar pelo espírito que nós temos. Nós sabemos que nós somos formados de 3 partes, espírito, alma e corpo. O espírito, ele se volta para Deus, ele se dirige, a intenção dele é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus. A alma, ela nos impulsiona, através da carne, a praticar atos que muitas vezes nos trarão prejuízo. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, quem se sobrepõe dentro dessa nossa tricotomia é o Espírito que nós temos. E esse Espírito, porque ele está em consonância com a vontade de Deus, por ele estar em harmonia com o Espírito Santo, ele nos dará capacidade para agirmos de maneira melhor. Então, fortalecidos com poder. O poder que nós temos não é o poder temporal, mas é o poder do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Jesus disse uma certa feita, quando ele estava já prestes a voltar, ele vai dizer, olha, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei outro Consolador, ele estará com vocês, né? Vocês não estarão sós, né? Eu vos deixarei o Consolador. E ele disse lá que ele nos ensinaria, nos guiaria, nos orientaria. Nós aprendemos que ele intercede por nós, né? Então, é um verdadeiro guia que está conosco, está em nós, nos direcionando. E aí nós vamos para o ponto 3, item 3. O item 3 diz o seguinte, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. No versículo em questão, o verbo grego é katoiken, significa habitação permanente. A oração apostólica era que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal. Então,
A oração de Paulo, evidentemente, não era para que Cristo momentaneamente, para que o Espírito momentaneamente estivesse ali com os Efésios, né? Nós observamos que a igreja dos Efésios era uma igreja que ela tem uma história muito bonita, né? Paulo, ele se refere a ela, as cartas do Apocalipse, uma das cartas, ela é direcionada aos irmãos de Efésios, escritas por João. Há um entendimento que João tenha estado por um tempo nessa igreja, então era uma igreja muito importante, ela é uma das igrejas importantes da antiguidade. E nós vemos aqui que Paulo, ele preocupa-se com isso. A igreja de hoje, ela precisa urgentemente desta presença de Cristo. Não adianta nós construirmos templos suntuosos, templos poderosos, se Cristo não estiver habitando em nós, porque Deus, nós sabemos, Deus não habita em templos, em tendas, nem em templos feitos por mãos. Hoje a habitação de Deus somos nós, o templo do Espírito Santo. Eu e você cristão, é templo do Espírito Santo. Então, a sua casa, a minha casa, tem que estar bem preparada. Nós temos que dar condições para que o Espírito de Deus, para que Cristo habite em nós. O apóstolo Paulo, ele ora para que Cristo habitasse naquela igreja, habitasse na vida daqueles irmãos, para que Cristo fosse uma expressão daquela vivência daqueles irmãos. Então, ele preocupa-se com isso. E essa preocupação dele não era momentânea, mas é que Cristo permanentemente habitasse em nós. É bom que nós fixemos isso. Cristo, ele não quer estar conosco num momento e em outro não. Eu e você, nós não somos crentes só quando nós vamos à igreja. Nós somos crentes em todos os momentos da nossa vida. Se eu estou no meu trabalho, eu sou crente. Se eu estou no meu seio familiar, eu sou crente. Estamos vendo tanta violência nesses dias, né? Das relações conjugais. As pessoas não estão podendo conviver no momento que nós estamos vivendo esse confinamento, essa chamada quarentena por conta dessa peste que assola a humanidade, que está nos afetando aqui no Brasil grandemente. Então, a convivência entre as pessoas está se tornando algo difícil, problemática, muitos problemas psicológicos afetando as pessoas, né? Ora, o que é isso? É falta de Cristo, porque nós sabemos que Cristo é o nosso príncipe da paz, e Paulo sabia disso. Então ele vai pedir a Deus que Cristo habitasse naquela igreja. A oração de Paulo, ela atravessou os séculos, essa oração ela vale para nós hoje, que nós oremos para que Cristo seja o centro da nossa vida, né? Eu, quando era jovem, tinha um pastor, se ele ver meu vídeo, ele vai lembrar desse fato, pastor Wilson Delgado. Ele dizia o seguinte, que numa relação conjugal, quando um olhasse para o seu cônjuge, antes ele veria Cristo. Quando eu olhasse para minha esposa, eu veria Cristo. Quando ela olhasse para mim, ela veria Cristo. Isso é uma verdade. Se Cristo está nas nossas ações, se Cristo faz parte da nossa vida, se Cristo está presente em nós, né? Se Cristo habita em nós, o nosso olhar é um olhar diferente. Quando Cristo não está em nós, por exemplo, nós só enxergamos os defeitos. Nós só sabemos criticar. Nós não conseguimos ser tolerantes. Agora, quando Cristo está em nós, ainda que hajam dificuldades, nós somos ensinados a tolerar, a termos capacidade de suportar a dificuldade do outro. Isso é muito importante, que Cristo habite na sua vida, que Cristo habite na minha vida, que esta oração seja uma oração que nós façamos por nós e pelos nossos irmãos. E assim nós partimos para o tópico 2. Arraigados e fundados em amor. Bendito seja o nome do Senhor. Arraigados e fundados em amor. O que é ser arraigado? É ser enraizado, é ser firmado, é ficar agarrado, né? Agarrados no amor de Cristo. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor. O amor é a maior virtude, se não a principal virtude cristã. O que é uma virtude, né?
O que é uma virtude? Virtude é uma característica, é algo bom. Virtude é uma qualidade do que se conforma com a... que se conforma com aquilo que se considera correto. Virtude é a qualidade do que se conforma com aquilo que se considera correto, né? É correto e desejável. Então, a virtude da igreja, o que a igreja deve ser? Jesus vai nos ensinar que nós devemos amar uns aos outros, né? Jesus ele dá um exemplo aos discípulos lá dessa questão do amor. Quando ele é perguntado sobre o amor em um determinado momento, ele vai dizer, vão perguntar para ele qual é o principal mandamento. Ele vai dizer: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós sabemos que Cristo, ele morreu por nós, ele se deu por nós. Ele nos amou de tal maneira que ele se entregou por nós, né? Deus, ele é amor. Nós sabemos que um dos nomes de Deus é exatamente esse: Deus é amor. Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Ele se entregou por nós. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Nós vemos aqui o seguinte: no resumo da lei dos profetas, né? O amor, ele é o resumo da lei dos profetas, ele é o sinal dos discípulos de Cristo, ele é a prova da filiação com Deus, ele deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Então, falar de amor nos dias de hoje, em que há um vazio, que há um esvaziamento, em que nós não estamos muito preocupados com essas coisas da sensibilidade, do sentimental, do espiritual, torna-se algo até enfadonho, né? Falar de amor hoje é algo que as pessoas não querem ouvir. Porque falar de amor hoje soa como algo ultrapassado, antigo. Mas se nós exercitássemos o amor, certamente muitas coisas que nós estamos vivenciando hoje, coisas ruins que nós estamos vivenciando hoje, nós não estaremos vivenciando. Se você vai ler lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, Coríntios 13, se não me falha a memória, Paulo falando sobre a importância do amor, né? O amor, ele é sofredor, o amor, ele não se ensoberbece, o amor suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê. E ele vai dizer lá no finalzinho que agora permanecem alguns elementos da vivência, da característica humana, mas ele vai falar que desses permanece a fé, a esperança e o amor. Permanece a fé, a esperança e o amor, né? Mas ele vai dizer o seguinte: estes três, mas o maior deles, dos três, da fé, a esperança e o amor, o maior dos três é o amor. Então, que nós observemos isso, né? O amor é a principal característica cristã. Ele deve ser a principal característica cristã. Se nós não exercitarmos o amor, nós não expressamos Deus. João vai falar isso, né? Se nós dizemos que amamos a Deus, mas tratamos o nosso irmão com desrespeito, com falta de amor, nós somos mentirosos. Porque não é possível amar a Deus a quem nós não vemos se nós não amamos o nosso irmão que está próximo de nós. Então, eu e você que somos cristãos, se nós somos orgulhosos, vaidosos, né? Se nós achamos que somos alguma coisa e que o irmãozinho não é nada, nós precisamos rever os nossos conceitos de fé. Porque sem amor, nós não veremos a Deus. Sem amor, nós não veremos a Deus. Sem amor, nós não chegaremos no céu. Isso não é uma palavra vazia. Isso não é uma palavra para ficar bonita agora, gravada no vídeo. Isso é uma palavra para ser vivenciada, né? Muitas vezes nós podemos pregar sobre o amor, discorrer sobre o amor, mas no nosso dia a dia, nós estarmos muito distantes do que é viver o amor de Deus. Então, que nós vivamos o amor. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito.
Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Essa oração ela prevalece, ela permanece. Ela atravessou os tempos e chegou até nós. Nós precisamos orar para que a nossa igreja, eu sou igreja, você é igreja, para que a nossa igreja ela desenvolva o amor, ela viva o amor, ela caminhe na direção do amor. E amar, irmãos, não é discriminar, não é achar que a minha igreja ela é perfeita, que a igreja de A, de B e de C é imperfeita, não é achar que eu sou melhor do que o A, o B e o C porque a minha doutrina é assim, é assado. Não. Amar é expressar a visão que Deus exige de nós com relação a uma convivência com o nosso semelhante. Eu não sou melhor do que o irmão A, que o irmão B ou que o irmão C. Você não é melhor. Você pode ter tudo o que tiver. Pode ter dinheiro, bens, amigos, bons relacionamentos, pessoas influentes. Se você não tem o amor, e lá você pode ler depois 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 13, é maravilhoso esse texto. Ele vai dizer lá, eu posso fazer isso, fazer aquilo outro, sem amor, de nada valerá. Quem um dia já viu aí, alguém pode até me criticar pelo que eu vou falar, mas é muito interessante. Quem já viu uma música daquele grupo que não existe mais, Legião Urbana, eles têm uma música que fala de 1 Coríntios 13, 13. É só o amor que conhece o que é verdade. É verdade. Eles não tinham Jesus, mas tiveram uma interpretação muito clara daquele texto ali. Né? Não posso dizer que eles não tinham Jesus, isso é uma ilação minha, não posso afirmar. Né? Mas eles deram ali uma declaração muito clara do que é o amor. É só o amor que conhece o que é verdade. Quem é a nossa verdade? É Cristo. Muito bem. Ponto 2. Arraigados e fundados no amor. Né? Eu li aqui a virtude. Agora, a mesma coisa que arraigados e fundados. Ou seja, nós temos que estar baseados. O que é a nossa base? Semana passada nós estudamos sobre os fundamentos, né, da nossa fé. Quem é o nosso fundamento maior? É Cristo. É Cristo o nosso fundamento. Cristo, ele é amor, ele é o amor por excelência. Né? Então, você estudar esse item aqui, arraigados e fundados em amor, compara os santos com uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Né? Nós sabemos isso. E aqui, quando Paulo ele faz uma colocação maravilhosa no versículo 18, diz assim, olha, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Ou seja, Paulo ele quer que os irmãos efésios eles conheçam plenamente. É difícil a nossa mente finita alcançar essa grandeza, né, de que temos que conhecer a Deus plenamente, não é possível, mas Paulo ele pede a Deus, olha Senhor, Deus eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que eles alcancem o máximo de conhecimento de Ti, né, que eles sejam plenamente habilitados a praticar e a exercitar esse amor. E aí você vai para o item 3, a intensidade do amor. Somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. É lógico, não tem como nós entendermos o amor de Deus se não for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos direcionar, que vai nos guiar, que vai nos instruir, que vai nos habilitar, que vai nos capacitar. Se não for pelo Espírito, se eu e você não tivermos o Espírito de Deus, de nada valerá a nossa crença. Não é possível ser crente sem permitir que o Espírito Santo faça morada em nós.
né? É Ele que está conosco, é Ele que está nos preparando, nos capacitando para nós chegarmos aos céus. A igreja, ela vive hoje sendo guiada e orientada pelo Santo Espírito. Mas o que é Espírito Santo? É um ser espiritual que nos faz compreender grandes coisas. Se nós dissermos para o Espírito Santo habita em mim, Deus vai te mostrar coisas grandes, Deus vai nos mostrar coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. E essa intensidade do amor, então, aqui, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Deus. Ele sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude. Ele sabe que pelas nossas capacidades, isso nunca será possível. Isso nunca será possível. Então ele pede que a nós seja concedida a plenitude, a grandeza, né? Ou seja, as dimensões espirituais. O interessante é que essas coisas, essas riquezas que Paulo pede, elas não são palpáveis, tá? Eu e você não podemos pegar, nós podemos sentir, nós podemos viver. A riqueza é uma dádiva, é um bem para um bom viver, para viver nesta vida aguardando a nossa redenção que é Cristo. E aí nós caminhamos para o tópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Eu e você não somos capazes de compreender as grandezas de Deus na sua plenitude. Embora Paulo peça para que nós tenhamos uma boa compreensão do amor de Deus, tem uma música que fala que ninguém explica Deus. Deus ele se deu a conhecer até onde nos é permitido conhecer. Mas existem alguns textos bíblicos que dizem que aquilo que a nós não foi dado conhecer é porque não é para nós ainda. Nós temos uma esperança que um dia Deus vai se manifestar plenamente a nós. Naquele grande dia da redenção, quando fomos arrebatados. Você que estiver vendo esse vídeo, eu não sei se você acredita nisso, eu acredito, a minha fé, a minha esperança é que Cristo ele vai voltar para buscar a sua igreja. Há uma promessa na Bíblia. E quando nós estivermos na presença do Senhor, como está lá em Apocalipse 21:3, que o Senhor estará habitando entre nós, o seu tabernáculo está entre nós e nós viveremos com Ele para sempre e eternamente, nesse momento nós vamos certamente conhecer muitas coisas da grandeza que ainda não conhecemos. E aí aqui nós vemos isso. A bênção de Deus excede o pensamento humano. A dimensão das bênçãos divinas. Paulo lembra que a magnitude, né, do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. O que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos anseios, nossos melhores anseios e desejos, né? Nós vamos lembrar que uma certa feita Deus vem a Salomão, um exemplo grande desse poder das bênçãos de Deus. Deus vem a Salomão e diz para Salomão ele acabara de receber o governo do pai, suceder o pai, que era uma pessoa carismática, né? Era amado pelo povo de Israel, foram um grande rei, foram um rei que unificou as fronteiras de Israel, trouxe o povo à união, trouxe prosperidade ao povo. O povo estava muito bem, o povo amava Davi. E aí, agora vem Salomão para suceder aquele grande homem, grande rei Davi. E aí Deus manifesta-se a ele e diz: pede-me o que você queres para que eu te conceda. E Salomão, possivelmente ainda era jovem, mas ele faz um pedido espetacular. Eu acho muito bonito esse pedido de Salomão. Ele não pede bens, não pede a morte dos seus inimigos. Ainda hoje nós sabemos que temos pessoas no nosso meio que pedem para que Deus exerça juízo sobre alguém que está atormentando a sua vida. Não é assim. Nós vivemos o tempo da graça, né? Ele não pede longos anos, ele pede para Deus o seguinte: olha,
Tu sabe que meu pai era o cara, desculpa a expressão, meu pai era o cara. Todo mundo amava meu pai, agora eu chego para suceder meu pai. Eu não tenho o carisma que o meu pai tinha. Então, que tu me dê sabedoria para conduzir esse povo, para entrar e sair diante desse povo, ou seja, para que eu possa ter uma boa relação com esse povo. Este povo é um povo que te pertence, e eu tenho que ter capacidade para conduzi-lo, para não levá-los à destruição, para não levá-los à adoração a outros deuses. Palavras minhas. Ele pede apenas para que Deus dê a ele capacidade para entrar e sair naquele povo, desse sabedoria para ele governar o povo. E aí Deus vai dizer para Salomão, porque tu não me pediste riquezas, bens e outras coisas mais, além do que tu me pedistes, eu te dou mais. Interessante isso, né? Deus é maravilhoso. E aí, nós sabemos a história de Salomão. Possivelmente não existiu ninguém mais rico, mais bem-sucedido que Salomão e mais inteligente também, né? Sabemos que Salomão, provavelmente, ele proferiu aproximadamente 3.000 provérbios. Aquele julgamento daquela criança, que duas mães alegavam ser mãe daquela criança, né? E Salomão, com a sabedoria que Deus lhe concedeu, resolveu o problema, né? Descobrindo quem era a verdadeira mãe. Então ele foi capacitado com sabedoria. Deus deu muita prosperidade para ele. Tudo na vida de Salomão foi grande. Tudo na vida de Salomão foi grande, né? Então, agora, que fique claro aqui, eu sempre gosto de colocar essas observações nos meus vídeos. Eu não estou preocupado se você vai ganhar dinheiro, se você vai comprar uma geladeira nova, se você vai comprar um carro novo. Eu não estou preocupado com isso. Eu sempre, vou repetir porque eu já tenho dito outras vezes, sempre digo, essas coisas nós conquistamos com a força do nosso trabalho. Mas quando nós somos fiéis a Deus, pela maneira como nós vivemos, nós temos capacidade de conquistar coisas materiais também. Mas o crente nunca deve viver em função disso, né? O olhar do crente, ele ultrapassa as fronteiras do visível. Ele vai além. Aquilo que eu falei lá, o homem interior, ele tem capacidade de discernir bem, o homem espiritual. Então, nós que deveríamos e devemos ser espirituais, olhamos para além da vida aqui. Nós não esperamos Deus só nessa vida, não esperamos Cristo só nessa vida. Então, essa colocação aqui dos bens, das bênçãos de Deus, que nós sejamos abastecidos, abundantemente abençoados nas questões espirituais. Imagina uma igreja forte, uma igreja espiritual, uma igreja que clama, uma igreja que ora, uma igreja que intercede. Nós estamos vivendo dias difíceis. Que a igreja desperte para esses dias difíceis que nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão chorando hoje? E nós temos a palavra de alento, nós temos a palavra de ânimo. Então, que nós despertemos para isso. O item 2, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, que é a chamada doxologia, que é o último versículo lá. O que ele vai dizer nesse último versículo? Vamos ver aqui o que ele diz. Diz o seguinte: a esse a glória, a esse é quem? Ao Senhor, a glória na igreja por Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Adoração, a glória, o louvor, a exaltação, o bem-dizer para Deus, para todo sempre. O Senhor da igreja é Deus, o Senhor da igreja não sou eu, que sou pastor, não é o sujeito que supostamente tem dons, que as pessoas olham para ele com um olhar diferenciado, não é dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor. Então, a conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus, da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. A única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de todas e tamanhas dádivas.
né? A glória é devida a Deus. Os atos de louvor e glorificar de Deus por parte dos apóstolos da instituição da igreja. Ele quer que os atos de louvar e glorificar a Deus façam parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. O apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, né? Então, que nós observemos aqui, a glória, ela é devida a Deus. Nós temos hoje assim, eu sou da igreja do pastor A, do pastor B, do pastor C. Nós devemos dizer, eu sou da igreja de Cristo, cuja congregação ou templo sede é pastoreado pelo pastor tal. Que nós devemos observemos que não é pastor que faz você crescer espiritualmente. Se ele te ensina bem, a palavra de Deus ensinada por ele, ela te faz crescer. Não é a oração da irmã A, da irmã B, da irmã C que te faz crescer espiritualmente. Ela te ajuda, porque nós estamos intercedendo. Paulo estava intercedendo pelos irmãos efésios. Mas é a nossa relação de intimidade com Cristo, com Deus. Então, que nós lembremos, adorar a Deus, devotar a adoração a Deus, dar a glória devida a Deus é que fará com que nós sejamos bem-sucedidos na nossa vida espiritual. Que a oração que por nós é feita, ela fará um grande efeito se nós deixarmos que Deus trabalhe em nós. E que nós devamos interceder pelos nossos irmãos. Deveria ser uns orando e intercedendo pelos outros. Na conclusão, a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja, né? Ele tinha ciência que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, né? Oração, fortalecimento de poder, presença de Cristo e contínuo crescimento espiritual. Continuemos assim, que a graça, a paz e a misericórdia de Deus, ela nos faça crescer, ela nos faça prosperar, ela nos faça com que a igreja seja viva, a igreja seja ativa, que a igreja que eu e você pertencemos seja uma igreja intercessora, uma igreja que intercede uns pelos outros. Nos dias atuais, precisamos mais do que nunca interceder pela nossa pátria. Primeiro vamos restaurar o nosso altar e depois vamos juntos interceder pela nossa pátria. Nunca, pelo menos na minha história, foi tão importante nós nos preocuparmos com essa questão da intercessão. É hora da igreja colocar-se de joelho diante de Deus e interceder intensamente pela sua pátria, pela sua nação. Nós vivemos dias difíceis demais. Os homens não estão se entendendo, estão se digladiando, estão tentando destruir-se mutuamente, né? Não é com violência, mas com palavras, mas as palavras ferem. Outros estão chorando os seus mortos, outros estão na iminência da morte, outros estão sendo contaminados. Nunca foi tão importante, pelo menos na minha história, na minha era de vida, na minha história de vida até aqui, nós tivemos tanto necessidade de orar como estamos tendo nos dias atuais. Então que eu e você oremos, busquemos ao Senhor, peçamos ao Senhor, intercedendo uns pelos outros. E Deus, Ele nos dará e fará muito mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus abençoe a tua vida. E se você gostou, deixa aí aquela tua mensagem, né? Deixa o teu comentário, deixa aquelas orientações do YouTube, né? Gostei, joinha, compartilhei. Um abraço, paz de Cristo.